Você deu lá um insight, conseguiu lembrar do que leu e pronto. Isso aqui é literalidade do que está na legislação. Aqui teria um pouco de controvérsia, seria 2, né? Mas pela legislação vigente, então, independente de posição de jurisprudência, vale sim a autonomia de estabelecimento. Essa aqui é legal, olha só. Essa aqui exige um pouquinho de interpretação também, do que está querendo comando a questão. Olha só. Sociedade empresária industrial, com relação aos produtos que fabrica e vende, essa é da FGV, sofre incidência de IPI à alíquota de 15% e concede desconto de 10% apenas para os clientes que firmarem contrato de financiamento com outra empresa do mesmo grupo. Com relação à base de cálculo do ICMS, assinale a alternativa que apresenta incorreção referente à incidência de IPI e à concessão de desconto. Beleza. Então, vamos ver aqui as assertivas. Olha só. Letra A. O valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se à industrialização por adquirentes contribuintes. Certo? Errado. O IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS, caso a operação se destine à industrialização por quem está comprando. O valor correspondente ao desconto inclui-se na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. E aí? Então vamos aqui. B. O valor do IPI é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se à comercialização por adquirentes e contribuintes. O valor correspondente ao desconto não se inclui na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. Letra C. O valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se a órgão da administração pública municipal. O valor correspondente ao desconto inclui-se na base de cálculo do ICMS, salvo se concedido de maneira não condicionada. O valor do IPI é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se ao consumo por adquirentes não contribuintes. O valor correspondente ao desconto não se inclui na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. E o valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se à comercialização ou industrialização por adquirentes. O valor correspondente ao desconto inclui-se na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. Então, a primeira coisa que tem que entender é o que eles estão querendo aqui na questão. O que eles estão querendo? Que as duas afirmativas estejam erradas. Não é uma ou outra. As duas têm que estar erradas. Por isso que eu falei, né? Tem que ler e entender o que eles estão querendo. Aqui, ó. Assinar a alternativa que apresenta a incorreção referente à incidência de IPI e à concessão de desconto. Não é uma ou outra. As duas têm que estar erradas. As duas têm que estar erradas. E onde é que as duas estão erradas? A B, né, gente? Olha só, o valor do IPI é incluído na base de cálculo do ICMS no caso de as vendas destinarem-se à comercialização por adquirente contribuinte. Não, você cumpriu lá as condições, né? Quem está mandando é contribuinte do ICMS e do IPI, quem está recebendo é contribuinte do ICMS e está recebendo essa mercadoria para comercializar e industrializar. Ponto, atendeu, não é isso? Aqui no caso, ó, o IPI é incluído. Não, é justamente o contrário, vai ser excluída a base de cálculo. Se atender essas condições, aqui está atendida as condições, então não vai ser incluído, vai ser excluído, tá? Não vai compor base de cálculo. Tá? O valor correspondente ao desconto não se inclui na base de cálculo do ICMS, este concedido de maneira condicionada, ao inverso, né, gente? Só o desconto incondicional que não compõe a base de cálculo. O desconto aqui é condicional? Só te dou desconto se você contratar junto com uma outra firma do mesmo grupo, desconto condicional. Então, o valor vai compor a base de cálculo. Então, na B, as duas assertivas estão erradas. E, nesse caso, a alternativa B é que tem que ser assinalada. Tá? Então, tem que entender o que eles querem no comando da questão. Eles querem a alternativa em que as duas assertivas estejam erradas. E, no caso, é a B. As duas estão erradas. Ok? Beleza? Pessoal da online, de boas? Ocorre fato gerador do ICMS na prestação de serviço compreendida na competência tributária dos municípios, se houver fornecimento de mercadoria? Na prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios? Sim?
no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa da nossa Lei Complementar Estadual 1997, aqui do Amazonas, que dispõe sobre o ICMS, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Vai lá o Amazonas e diz, ó, meu amigo, incide ICMS. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação de lei complementar, federal, caso, né, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Está bonito, né? No fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência tributária dos municípios, mas por indicação da lei municipal, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Não pode, não, o município lá legislar e atribuir a competência ao Estado? Vocês estão vendo com o Luiz Mendes isso aí, né, gente? Então, gente, qual é a correta? Qual é a menos errada? O que é que tem errado na A, gente? Prestação de serviço compreendido na prestação de serviço compreendido na competência tributária do município, se houver fornecimento de mercadorias. É isso? Na verdade, a regra, né, se está na competência tributária do município, a regra incide ISS. Incide ICMS no fornecimento de mercadoria, se a própria lei do ISS determinar assim. Tá? Ponto. Na prestação de serviço não compreendido na competência tributária do município, você tem um serviço que não está na Lei 116. Posso tributar pelo ICMS? Só prestação não, né? Tem que ser prestação com fornecimento de mercadorias, tá? Prestação com fornecimento de mercadoria. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária dos municípios, mas que a lei do Amazonas diz que incide ICMS. Não, né, gente? Não pode. Tá? No fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência tributária dos municípios, está lá na lei do ISS, mas que, por indicação da lei complementar do ISS, 116, sujeite-se à incidência do ICMS. Está lá, serviço com fornecimento, incide ISS, mas a própria lei do ISS diz que não, em relação à mercadoria, paga ICMS. Não é dele, né? E no fornecimento de mercadorias, em que o município diz que incide ICMS, aqui nem dá para se alongar muito. Então, alternativa D, questão 12, alternativa D. Beleza? Boas? Pessoal do online aí acompanhando? Então tá. Na prestação de serviços compreendido na competência tributária dos municípios, se houver fornecimento de mercadoria, a regra é incidir ISS. Então, você tem serviço com fornecimento de mercadoria. A regra não é incidir ICMS, a regra é incidir o ISS. Aqui, ó, ocorre fato gerador do ICMS. A princípio, ocorre fato gerador do ISS, serviço com mercadoria, operação mista. Agora, se a própria lei do ISS determinar que no fornecimento dessa mercadoria junto com o serviço vai incidir ICMS, aí você vai pagar ICMS na mercadoria, não no serviço. Tá? Ok? O que está errado na ré? Porque não pode o município abrir mão de sua competência e determinar que vai pagar ICMS. Tá? No caso, tem que ver da lei complementar nacional, a 116 no nosso caso. A lei complementar que vai dizer as situações em que, na prestação de serviços com fornecimento de mercadoria, vai se pagar ICMS sobre a mercadoria fornecida. Tá? Não pode o município, na sua lei, abrir mão da competência de tributar esse serviço com fornecimento de mercadoria. Tem que estar na lei nacional. Bom? Beleza? Questão 12, alternativa D. Questão 13. Aqui, não integra a base de cálculo do ICMS valor correspondente a desconto sob condição? Desconto condicionado, vai lá para a base de cálculo. Valor correspondente a seguros? Sim. Alan, mas dia que está escrito aqui seguro desde que cobrado do adquirente. Deveria, mas, meu amigo, tem hora que você tem que pegar ali e entender que é o que está sendo pedido na questão. Nesse caso aqui, apesar de não estar sendo dito que é seguro cobrado adquirente, subentende-se que é seguro relativo à mercadoria que está sendo comercializada e que foi, sim, cobrado adquirente. Tá? Frete, caso o transporte seja efetuado... Vamos lá. Frete, não, de novo, não integra, né, a base de cálculo. Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente e seja cobrado em separado. Não?
Então, frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente, seja cobrado em separado. Compõe a base de cálculo? Não integra a base de cálculo? E aí, gente? Frete CIF, compõe a base de cálculo do ICMS? Lembra da diferença, frete CIF, frete FOB? Frete CIF, quem contrata o frete CIF? O remetente cobra de quem? Do destinatário. Frete FOB, não está na nota, quem contratou? Destinatário. Tá? Isso aqui é frete CIF, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente e seja cobrado em separado. Então, o remetente, tanto faz ele contratar um terceiro ou ele prestar o serviço. Cobrou, frete CIF. Compõe a base de cálculo? Compõe. Tá? Foi cobrado frete. Tem mercadoria, ó. Vendi a mercadoria, portanto, eu vou levar a mercadoria até você e vou cobrar isso aqui para levar a mercadoria para você. Isso é frete CIF, tá? Está lá cobrado na nota, cobrado separado, mercadoria e frete. Compõe base de cálculo. Tá? Montante do IPI, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Isso aqui, né, gente? Isso aqui não compõe, é justamente o contrário, não é isso? O IPI, se realizada a operação realizada entre contribuintes e o produto é destinado à industrialização e comercialização, configura fato gerador de ambos os impostos. Então, meu amigo, não pode compor, atender as condições, tá bom? E aí, montante do próprio imposto, sim, o ICMS está dentro de sua própria base de cálculo, né? Como a gente já viu também. Beleza, gente? Que boas? Pessoal do online aí, tranquilos?